Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. Obrigado, querido. Eu quero louvar a Deus por essa tão gloriosa oportunidade que Deus aqui nos concede de estar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela confiança. A liderança dos varões. Parabéns por mais um aniversário. Os varões que aqui estão adorando ao Senhor. A gente anda um pouquinho pregando em alguns trabalhos, alguns congressos. E alguns falam assim: o congresso das irmãs é mais avivado. Mas aqui o solo está fértil, não está, irmão? Deus abençoe. Eu não estou promovendo discórdia não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não é uma concorrência não. É que alguns dizem assim: não, os varões são mais quietinhos, né? Mas os irmãos estão barulhentos, né? Isso é bom. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Está ali a pastora Cláudia. Meus filhos Lucas, Rebeca e Hannah. Nós servimos ao Senhor no ministério Lume, que quer dizer lançando luz, fazendo conhecido. E nós estamos aqui para falar que Deus é bom, o diabo não presta, e nós estamos melhorando, amém? Você está melhorando? Pergunta para o crente do lado: você está melhorando? Ó, olha para cá. Se ele fez uma cara de sonso, aquela carinha assim meio... Lá fora você dá um beliscão pentecostal nele, tá bom? Assim, pastor, como é um beliscão pentecostal? Aquele que você belisca, ele fala aleluia. Quer dizer, eu quero também fazer conhecido aqui um amigo, né, presbítero Cleiton, Deus abençoe. Ele, irmão, a gente não é feio, a gente só precisa de um talento. Você precisa de um talento, vai lá no salão de cabeleireiro dar desse homem ali, irmão. O negócio é forte. A gente não é feio, só precisa dar um tratinho que você fica bem. Queridos, abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1 até o verso 5. Amém? Eu vou ler o verso 1 até o verso 5. E depois eu quero ler com você o 18 e o 19, que é tema dessa festa. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Verso 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo, e prostraram-se perante o Senhor, e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz o Senhor Deus de Israel. Amém, queridos? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. O teu servo, o anjo desta casa, com muito carinho já me colocaram em tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero pensar convosco regido pelo tema lidando com as guerras da vida.
lidando com as guerras da vida. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir. Isso é pedagógico, tá bom? É só para você sair daqui com o tema da mensagem no coração e entender que na vida vão existir guerras e você vai aprender ou vai ter que lidar com cada uma delas, tá bom? Lidando com as guerras da vida, tá? No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Guarde esse tema no seu coração. Querido, se existe algo que nenhum de nós está livre, é de passar pelas guerras da vida, é de enfrentar problemas na caminhada. É bem verdade que quando nós falamos sobre as guerras da vida, principalmente nós dentro de um contexto pentecostal, virou até parte do nosso evangeliquez. Você sabe que a gente tem um dialeto próprio que só a gente entende. Então de vez em quando você encontra o irmão na rua aí e diz assim: aí varão, você já começa com varão, né? Quem está do lado não está entendendo muito bem o que você está falando. E aí varão, vaso, como é que estão as coisas? Assim, ora por mim porque eu estou na guerra. Imagina quem está do lado no mercado assim: varão, vaso, guerra. Será que eles estão falando Rússia, Ucrânia? Será que tem alguma coisa a ver? Nós temos um dialeto que é próprio nosso, e falar sobre a guerra já virou parte do nosso evangeliquez. Quando nós falamos que estamos na guerra, nós estamos falando que estamos passando por um problema, por um momento de dificuldade. Muitas das vezes nós estamos falando que estamos passando por um período que as coisas não andam muito bem. Mas quando nós falamos sobre a guerra, nós precisamos entender algo: ou você enfrenta, ou você foge, não tem como ficar no meio. Prova disso é que infelizmente é o que nós já estamos vendo lá na questão da Rússia e Ucrânia. Como assim, pastor? Tem gente que ficou e decidiu enfrentar, e tem gente que decidiu fugir. Não tem como você ficar no meio. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Hoje Deus está até perguntando: você vai fugir ou você vai enfrentar? No meio não tem como nós ficarmos. Queridos, o texto que nós lemos, há um pano de fundo. Se você for atentar ao contexto, Josafá parece que aparentemente está tranquilo. Ele volta, depois de ter feito uma aliança, que Deus não estava muito no negócio. Ele volta, então começa a fazer algumas reformas, algumas restaurações. E o primeiro verso que nós lemos diz assim: depois destas coisas. É interessante você olhar isso no texto. Depois destas coisas, se você olhar o contexto, ele fez algumas reformas. E pensa, o Josafá está tranquilo, sossegado, sentado no trono, e está dizendo assim: poxa, agora a gente deu uma acalmada, agora parece que a coisa vai andar, agora parece que as coisas vão começar a acontecer. Você já falou isso? Não, agora vai, não estou sentindo que chegou o tempo de Deus na minha vida, eu estou sentindo que as coisas agora vão caminhar. E a Bíblia diz que de repente chegou uma notícia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: notícia ruim chega rápido. Então eu quero pensar com você, lidando sobre as guerras da vida, sobre algumas verdades. A primeira verdade que eu quero pensar com você é que as guerras são inevitáveis. Queridos, não tem como. Você pode se blindar, você pode olhar e dizer assim: não, eu vou me proteger. Você fecha a porta de casa, você encosta o sofá, trava a janela, você trava tudo, e de repente vem uma notícia: a guerra chegou. E tu diz assim: meu Deus, entrou por onde? As guerras, elas são inevitáveis. E é interessante porque o contexto está nos dizendo que quando a notícia chega para ele, assim: olha, os filhos de Moabe se levantam contra ti, os filhos de Amon se levantam contra ti, e os povos da terra. Joséfo diz que esses povos eram os povos árabes. Há quem diga, irmão, que há também um povo nômade que ainda sobe junto. Deixa eu pensar uma coisa com você: tem hora que a coisa vem tudo de uma vez, tem hora que a circunstância começa a estourar de todos os lados. A guerra é inevitável.
inevitável. Talvez você entrou aqui e disse assim: meu Deus, por onde veio isso? Senhor, da onde veio? Eu vim lhe dizer que a guerra é inevitável, mas ainda que a guerra tenha chegado, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que peleja por você, você tem um Deus que peleja pela tua casa. Pastor, o senhor disse que a guerra é inevitável? É, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos. Nós não vamos completar, né? Porque Jesus diz assim: eu venci o mundo, aí a gente completa, e vós vencereis. Não está no texto. O vós vencereis entra no grifo nosso, né? Não está no texto. Só que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim: que em Cristo Jesus nós somos mais. Então deixa eu te dizer uma coisa: a guerra chegou, ela é inevitável, ela chega. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso? Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia, e havendo feito tudo, ficai. Ele está dizendo: meu filho, se prepara, porque queira você ou não, um dia a guerra chega. Se fortifica, porque queira você ou não, um dia a guerra vai bater na tua porta. Pastor, o senhor está falando que a guerra é inevitável. Talvez ela chega no casamento, ela chega na vida financeira, ela chega na vida ministerial. Mas quando você tem o Senhor, que é conhecido como Deus da guerra, fique tranquilo, porque você não está só. A guerra chegou, mas quem peleja por você é o Senhor dos senhores, o general dos generais. Então, primeira coisa que você precisa entender lidando com as guerras da vida: você não é o único que passa por isso. Porque, irmão, tem hora que a gente pensa que só a gente sofre. Irmão, ora por mim. E aí que nasce a doutrina ou a teologia da miserabilidade. A doutrina da prosperidade você já ouviu falar, mas e da miserabilidade, você conhece? A teologia da miserabilidade, ela funciona mais ou menos assim: tem hora que a gente pensa que só a gente sofre, e aí você encontra com o irmão e diz assim: tudo bem, diz assim: tá, não, estou numa guerra que só Jesus. Aí o outro diz assim: é que você não viu eu. Aí ele diz assim: mas é que no meu caso eu estou passando por isso e por isso. Aí o outro diz assim: então, mas é que o meu também. O meu está. Aí fica a disputa para ver quem é o mais miserável. É aí que nasce a teologia da miserabilidade. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Quando alguém entende como lidar com as guerras da vida, e aí, varão, está tudo bem assim, estou na guerra, mas não esquece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, mas eu estou na prova, eu sei. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diga: não temas, porque eu te ajudo. Primeira coisa que você precisa entender: você não é o único que sofre. Você não é o único que passa pelo processo, porque às vezes a gente usa da chantagem emocional e da autocomiseração. Ah, porque eu não, querido, guerra todo mundo está sofrendo, então levanta, sacode a poeira, ergue a cabeça. Você está na guerra, mas não está sozinho. Você tem um Deus que peleja por você. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se você se entregar, a coisa vai ficar pior. Segunda verdade sobre a guerra. Segunda verdade sobre a guerra: a guerra traz medo. Olha o que o texto diz: e Josafá teve medo. Primeira coisa que eu preciso entender dentro dessa questão que a guerra traz medo, é que o medo é natural. Queridos, em meio à guerra, quem de nós não sente o frio na barriga? Quem de nós o peito não aperta e dá aquela sensação de sufocamento? Como assim, pastor? A gente precisa parar, irmão, de ser hipócrita. E eu não quero ser grosseiro nem ofensivo, mas, querido, não existe um super crente, não existe a irmã Mulher Maravilha. Na hora que a notícia vem, a gente teme. Quem de nós, quando nunca passou no médico, o médico pega o raio-x e diz assim: então, eu estou vendo um negocinho aqui, a gente vai ter que fazer um exame.
o medo vem quando alguém diz lá para você, não sei não, acho que vai haver corte na empresa, parece que vão mandar alguém embora. E tu diz, Jesus, logo agora que eu fiz a prestação do carro, logo agora que eu fiz a prestação da casa. O medo, ele é natural. Queridos, o fato de você estar sentindo medo não quer dizer que você é menos crente, não quer dizer que você é menos avivado do que alguém, mas você precisa atentar ao seguinte detalhe: o medo é comum, mas se você não vigiar, o medo nos rouba. E pelo menos em 3 questões ou 3 princípios o medo pode te roubar. Por quê, queridos? Porque se o medo virar pânico, ele te paralisa. Se o medo virar pânico, ele te paralisa. Ter medo é natural. Agora, quando esse medo virar pânico, aí a coisa muda de figura. Porque o medo na guerra é comum, só que você não pode deixar o medo te roubar, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro aspecto, não deixe que o medo roube a direção. Não deixe que o medo te roube o rumo. Como assim, pastor? Querido, tem gente que na hora do medo sai correndo para tudo quanto é lado. Você já ouviu alguma notícia que alguém que por causa do medo correu sem olhar e foi atropelado? Queridos, eu conheço um caso que é triste, mas diante de uma enchente, um ônibus parado, no meio da enchente, água subindo, todo mundo dentro do ônibus estava seguro, mas não tinha como avançar. Diante daquela situação, um passageiro ficou com medo, esse medo virou pânico. Ele disse, motorista, eu vou descer, e todo mundo, não desce, ele disse, não, eu vou descer, não vou ficar aqui não. No medo ele desceu, ou seja, perdeu a direção, desceu e acabou morrendo afogado no meio daquela enchente. Por quê? Porque às vezes o medo quer nos roubar a direção, o medo quer nos roubar o rumo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Josafá teve medo sim, mas Josafá sabia que diante do medo, aonde ele tinha que ir, sabia em quem que ele tinha que chegar. Pastor, não entendi. O medo bateu, mas eu sei para onde eu vou na hora que o medo bateu, eu sei para quem eu tenho que ir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o medo chegou, mas o endereço dele você sabe. Não deixe o medo te roubar. Tem gente que diante do medo sai dando tiro para tudo quanto é lado. Ele vem do culto, sai do culto, passa ali na irmã que revela, sai da irmã, quando passa na praça tem alguém lendo a mão e diz assim, só por via das dúvidas, lê aí minha mão. E aí quando chega à noite, pega o jornal para olhar o horóscopo, para ver o que o signo dele está dizendo. O medo às vezes nos rouba a direção. Queridos, você não pode deixar que diante da guerra, volto a lhe dizer, diante da guerra o medo é comum, mas o medo não pode primeiro lhe roubar a direção. Segundo, o medo não pode lhe roubar a fé. É interessante porque às vezes diante do medo nós perdemos a fé. Como assim? O diagnóstico chegou, aí você diz assim, já era, tem mais jeito não, acabou, você foi mandado embora. Agora deu ruim. Não deixe o medo te roubar a fé, porque só a fé te faz ver o que por si só você jamais veria. Só a fé te faz tocar o que você jamais tocaria. Só a fé te faz realizar aquilo que você jamais realizaria. Queridos, o medo bateu, mas você olha e diz assim, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel. Não deixe o medo lhe roubar a fé. Porque se o medo te rouba a direção, você não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, não vai demorar muito, ele vai roubar a sua fé. Mas quando você não deixa ele roubar a direção, diz assim, eu sei para quem eu vou. E quando você sabe para quem você vai, você coloca a sua fé em ação. Então, o medo é comum em meio à guerra, mas eu não posso deixar ele me roubar. Primeiro, a direção.
Segundo, a fé. E terceiro, eu não posso deixar o medo me roubar a vontade de vencer. Não deixe o medo te roubar a vontade de vencer. Sabe como que eu gosto de definir isso? Você lembra quando tem um retiro da igreja, que aí a gente, né, os irmãos vão lá pro campinho de futebol, aí tem sempre aquele que diz assim: eu vou tirar o time aqui, ele já faz a panelinha. Você conhece alguém assim, que ele já faz a panelinha, diz assim, ó, é eu, fulano e ciclano, por quê? Porque ele já, né, sabe quem está na ativa ali, ele sabe quem faz há mais de 10 anos que não corre, porque tem hora que a gente só corre no retiro da igreja, né? Então assim, ele não quer perder, aí o que é que ele faz? É eu, fulano, contra a rapa, é mais ou menos assim, né? Aí o outro time, só os irmãos, que só Jesus na causa, não é? Aí na hora que entra em campo, olha como que isso funciona. Na hora que entra em campo, aí o seu time olha assim: ixi, perdemos. Você nem jogou, filho. Você nem jogou. Você está deixando o medo te roubar a vontade de vencer. Desse jeito, pastor. Você nem jogou, já está dizendo perdemos. Você deixou, irmão, pensa. Tudo bem que eu era meio fominha, mas eu gostava desse desafio. Na hora que entrava assim, só os boleiros, só a panelinha. Aí eu entrava, olhava para o meu time e dizia assim: é nós, irmão, vamos arrebentar. Vamos falar, vamos mostrar para eles que eles estão nessa panelinha. Aí disse: não, mas vem comigo, vamos. Não, vamos arrebentar, meu irmão. Quem peleja por você é Deus. Não deixe este medo de roubar a vontade de vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do Banco do Brasil. Ele é dono do Itaú, querido. Ele é dono da Caixa Econômica. Ele é Senhor dos senhores. Essa prova não vai te matar. Essa guerra não vai te destruir. É Deus que peleja por você. Se você deixar o medo virar pânico, te paralisa, te rouba a direção, te rouba a fé e te rouba a vontade de vencer. Você diz: eu estou com medo, mas eu vou lutar. Faz igual Davizinho: tu vens a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Então, queridos, a primeira verdade é que as guerras são inevitáveis, elas vêm. A segunda verdade é que em meio à guerra, o medo é comum. Terceira verdade que eu quero pensar convosco sobre as guerras é que as guerras são pedagógicas. Pastor, o que é isso? Deus nos ensina por meio das guerras. Queridos, entenda uma coisa: as guerras são pedagógicas. Como assim, pastor? Se você olhar o texto vai dizer assim: Josafá teve medo e então se pôs a buscar ao Senhor. Queridos, as guerras são pedagógicas, elas nos ensinam. E se tem um ponto que a guerra nos ensina, é buscar ao Senhor. Pensa numa coisa que incentiva a gente a orar: a guerra. Não. Pensa numa coisa que desperta a gente para o jejum: a guerra. Eu lembro, queridos, que certa feita, eu sempre gostei, né? Às vezes eu me retirava um pouquinho para orar ali no Monte do Cocaia. E às vezes eu chegava para minha esposa e eu dizia assim para ela: filha, você vai usar o carro? E ela disse assim: vou. Por quê? Eu disse: não, eu queria ali orar um pouquinho ali no monte, mas fica tranquila, outro dia eu vou. Estava tranquilo. No outro dia, sua filha vai usar o carro. Disse assim: então, tem a escola das crianças, tem isso. Por quê? Disse: não, eu queria orar ali, mas deixa quieto, tem problema não, outro dia eu vou. E isso foi acontecendo com uma certa frequência, até o dia que a guerra chegou. Quando a guerra chegou, eu disse assim: filha,
vai usar o carro? Ela disse, vou. Eu descobri qual era o ônibus que passava no pé do monte rapidinho. Obrigado, minha irmã. Eu cheguei e disse, filha, vai usar o carro? Ela disse, vou, porque eu disse, fique em paz. Peguei o telefone, liguei para uma vizinha nossa, uma senhorinha japonesa, que eu sempre encontrava ela no monte. Eu disse, irmã Massai, eu encontro a senhora no monte. Qual é o ônibus que a senhora pega para ir para lá? Ela disse, é o 24 alguma coisa. Arrumei minha malinha, meu tapetinho, olha eu lá no ponto, lá vem ele. Eu disse, a guerra ensina. A guerra ensina. E ela disse para mim assim, só que pastor, ele deixa a gente lá embaixo no som e tem que subir a pé. Eu disse, tem problema não. A guerra nos ensina. Josafá foi buscar ao Senhor. Pastor, não entendi. A guerra não é para te matar, mas é para te levar mais junto dele. A guerra não é para te destruir, mas é para te trazer mais para perto de Deus. Ah, pastor, mas olha, está complicado jejuar, eu não consigo, pastor. Toda vez que eu coloco o propósito de consagrar, de jejuar, vem alguém e faz aquele cafezinho gostoso, aí diz assim, ô Senhor, me perdoa, outro dia eu faço. Olha que eu te aponto, é revelação, viu, irmão? Ah, Senhor, outro dia eu faço, até que a guerra chega. Quer comer? Não, estou no propósito. Ah, mas é só um pedacinho, obras. Não, querido, o negócio é sério. Está na guerra. Você sabia que a guerra ensina, irmão? A guerra vem para nos admoestar. Eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, querido, sempre fui atuante na igreja. Mas um dia Deus me chamou para o ministério e eu e minha esposa 100% para Ele. Eu teria que deixar a minha carreira secular, a minha esposa dela. Isso foi uma particularidade minha e dela. E eu lembro que Deus vinha me chamando e eu disse para Deus assim, tá bom, Senhor, eu aceito o desafio, menos ter que passar por isso. Dê uma listinha para Jeová. Parece que ele olhou para mim e disse assim, chá comigo. Vou lhe ensinar algumas coisas que você não sabe. Vou lhe instruir em algumas coisas que você não sabe. Até o dia que a guerra chegou, né? Minha esposa ia sair, ia ficar o dia inteiro fora. E eu falei para ela assim, filha, o que é que tem para comer? Ela disse, ó, para você tem isso e isso. Era uma coisa que eu não gostava. Eu disse assim, não gosto disso não. Ela disse, filho, mas é só o que tem. Eu disse, fique em paz. Ela ia ficar o dia inteiro fora. Era 9 horas da manhã, ela saiu. E eu olhei para aquilo e disse assim, eu não gosto disso. Mas deu 10 horas, 10h30, 11 horas. Eu olhei e disse assim, eu não gosto disso. Meio-dia e meio. E eu já estou assim, olhei e disse assim, eu não gosto. 1h eu já estou olhando dizendo assim, será que é tão ruim assim? Você ri porque não foi você. Lá por volta das 15 horas, comi. A gente, varões, somos uma bênção. Eu deixei o pratinho lá, né? Ela chegou na pia, viu só o meu pratinho lá, olhou para mim e disse assim, comeu? Eu disse, comi. Ela disse, papai do céu ensina. A guerra não vem para te matar. Querido, isso não é jargão de pregador, mas aquilo que não te derrubou te deixou mais forte. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, sabe qual que é a diferença? Simples, de uma maneira simples, entre a nação de Israel e o Brasil na guerra, é que o Brasil nunca teve em guerra, não sabe nem se preparar para tal. Mas olha para Israel. Israel tem bunker, Israel tem isso subterrâneo, tem corta-misto, tem aquilo. Por quê? Porque a guerra te preparou, a guerra te instruiu, a guerra te fez crescer. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando
indo para algo maior. Isso não veio para te destruir. Então ergue a tua cabeça, porque depois da guerra você vai ver o que Deus tem com você sobre essa terra. As guerras são pedagógicas, e é isso que nós precisamos compreender. Ainda uma quarta verdade sobre a guerra. Qual é a quarta verdade? Ou ela nos une, ou ela nos separa. Quarta verdade sobre a guerra: ou ela nos une, ou ela nos separa. Se você observar o verso de número 4, o verso de número 4 diz assim: e Josafá reuniu, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda do Senhor. Primeira coisa que você precisa entender, irmão: na guerra nós precisamos aprender a nos unir. O problema, irmão, é que nós estamos numa guerra, existe um propósito muito maior, e a gente continua com as picuinhas, a gente continua com mimimi, a gente continua com nhenhenhen. O propósito que nos une tem que ser maior. O propósito que nos une tem que ser maior. Uma vez eu liderava um trabalho, aí chegaram, eu vou falar, né? Posso falar amém? Então tá bom, vou falar. Liderava um trabalho, aí a irmã chegou e disse assim: a gente já escolheu as roupas dos varões, as camisas. Falei, então, qual que vai ser? Disse, então, nós escolhemos, votação, maioria escolheu rosa. Estava no auge na época. Só que tem um problema, Anderson. Eu disse, o que foi? Tem um dos irmãos lá que disse que não vai usar a camisa porque ele não usa rosa. Pensa, irmão, o homem era tão macho, que ele não usava rosa. E as irmãs iam lá comprar uma gravata combinando, e de fato ficou bem chique o negócio. E ela chegou para mim e disse assim: Anderson, o que é que eu faço? Ele disse que não usa rosa. E aí então eu disse para ela assim: simples, pega a camisa dele e dê para outro. Ela olhou para mim assim, assustada, e disse: porque se ele acha que não pode adorar o Senhor por causa da cor da camisa, ele precisa aprender algumas coisas. Primeiro, aqui não é desfile de moda, nós não viemos aqui fazer um desfile de moda. E segundo, o que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Nós estamos num propósito, nós estamos numa guerra e precisamos nos unir. Ao Josafá lá aclamando ao Senhor, de repente vem o povo de uma cidade: Josafá, estamos junto. Aí vem outro: Josafá, estamos junto. Aí Josafá disse assim: como é bom saber que na guerra nós não estamos sozinhos. Ei, é tempo de se unir, igreja militante. É tempo de nós nos unirmos por um propósito maior. Até porque o general é o mesmo. Irmão, o que eu acho lindo é quando você vê lá no livro de Josué. Josué já está em terras, já prestes a entrar em Jericó. Ele só precisa saber como é que eles vão fazer. E aí tem um varão lá ao longe com a espada desembainhada, e o Josué está olhando e está dizendo assim: esse camarada aí é doido, quem é ele? Estranho, será que é dos nossos ou dos nossos inimigos? Lá vai o Josué, irmão. Vai você ler o texto lá, Josué capítulo 5, se não me falha a memória, a partir do verso 14, cheio de pompa. Aí o Josué vem e diz assim: ei, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? O varão diz assim: nenhuma coisa e nem outra. Sou príncipe do exército do Deus vivo. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é santo. Ó Josué, ajoelha, o que me diz o meu Senhor? O general é o mesmo.
O general é o mesmo. Você não se une se você não quiser. O general é o mesmo. É Ele que vai à nossa frente. A vitória é nossa porque é Ele que vai à frente. Vai dar certo é porque é Ele que vai na frente. Vai acontecer porque Ele é o general. Pelo amor de Deus, segura a mão de alguém e diz assim: vai dar certo. Diz: vai dar certo. Diz para ele: vai acontecer. Diz para ela: vai acontecer. Ei, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Alabandorevas, alabanchorabanda calamandorevas. Oh, querido, na guerra nós precisamos nos unir. Veio o povo das cidades de Judá. Disse assim: ó, Josué está lá, Josafá está lá, vamos. E o povo se uniu. Mas deixa eu pensar algo com você. Você sabia que às vezes no meio da guerra nós queremos nos isolar? E isso é perigoso. E já que eu estou falando num culto de varões, num congresso de varões, deixa eu dizer algo para você. Principalmente nós homens nos fechamos. Esse instinto nosso: deixa comigo, eu sei que eu estou fazendo. Quase que eu ouvi a irmã gritando lá: fala, Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente se fecha. Eu não quero preocupar ninguém, eu não quero amedrontar ninguém. E vamos nos fechando. E a guerra não perdoa. A guerra quer fazer vítimas. E nós precisamos entender que na guerra nós precisamos nos unir. Eu lembro que eu passei por um processo. Tinha perdido meu pai. Deus recolheu meu pai não fazia muito tempo. E um dia minha esposa chegou para mim e disse assim: tá tudo bem? Eu disse: tá. Ela: então tá bom. Passou o outro dia: tá tudo bem? Tá. Ela: o seu semblante está meio caído. Tá tudo bem? Tá. Tá tranquilo? Os filhos chegavam: tudo bem, pai? E a gente dá aquela risadinha assim, meia boca, né? Não, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Um dia minha esposa chegou para mim e disse assim: tá tudo bem? Eu chamei ela ao quarto e disse assim: não tá. Eu estou com angústia de morte, um sentimento de morte. Às vezes passa pensamentos na minha cabeça: se eu partir, o que vai ser dos meus filhos? O que vai acontecer? Agonia, uma tristeza. E isso vinha oriundo de um exame médico que eu havia feito. E meu pai havia partido por uma situação delicada. Então aquilo começou a me corroer. E eu disse para você: não pense que você é super crente, não pense que você é o super homem. E aquilo eu disse para minha esposa: não tá. Ela olhou para mim e disse assim: peraí, nós vamos orar por você. E deu um grito e disse assim: gente, na guerra a gente se une. Vamos orar pelo pai, que o pai está precisando. Eu sentado na cama, eu lembro como se fosse hoje. Veio os meus 3 filhos, cada um deles colocou a mão sobre mim. E ela, minha esposa, colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus, arranca essa angústia. Deus, arranca essa seta que entrou. Querido, se você crê, eu não sei, mas o Espírito Santo arrancou com uma mão aquela dor, aquela angústia, aquela agonia. Eu me levantei, estou aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se fecha na guerra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Josafá: Deus colocou pessoas do teu lado para te ajudar. Deus levantou pessoas do teu lado para te ajudar. É fácil a gente julgar um pastor. O pastor tem que ouvir a todo mundo, mas quem é que ouve ele? Às vezes o líder ouve todo mundo, mas quem é que ouve o líder? Mas Deus está levantando uma geração que na guerra aprendeu a se unir. Ei, nós estamos juntos, a vitória é nossa. A vitória é nossa.
Queridos, eu ando um pouquinho, tem alguns amigos, alguns pastores que dizem: Anderson, ora por mim, tá fácil não. Anderson, tem um aluguel de não sei quantos mil, e quando chega não tem, parece coração. Tá de calma, estamos juntos na guerra. Vou orar por você lá, e você ora por mim aí. E só de você, às vezes, irmão, você recebe uma mensagem, alguém diz assim: estou orando por você. Você diz: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Então, queridos, a guerra nos une ou nos separa? Você se isole não, você não é uma ilha. Deus te chamou. Então nessa guerra, ore para alguém e diga assim: estamos juntos, vou te ajudar. Quinta verdade sobre a guerra que eu quero pensar com você. Quinta verdade sobre a guerra: mesmo em meio à guerra, fique de pé. Olha o verso de número 5. Josafá se pôs em pé. Se tem um negócio que quer derrubar a gente, é a guerra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se tu sentar, quem está atrás de você, deita. E se tu deitar, quem está atrás de você, morre. Mas se tu ficar de pé, quem vem com você vai ficar de pé. Pastor, não é bem assim não, eu lhe provo. Quer ver uma coisa? É só tu dizer assim: você que Deus te levantou como coluna dentro de casa, é só você dizer assim: hoje eu não vou para o culto não. Eu disse assim: o quê? Pai não vai? Então nós também não vamos não. Porque a mãe não vai? Mãe não vai? Não. Aí o esposo olha assim: então, você também não vai não. Vou ficar contigo hoje. Aí os filhos olham assim: vou ficar. Aí a mãe olha e diz assim: sabe uma coisa? Se eu sentar, o povo aqui deita. Mas se eu levantar, eles vão se levantar. Mesmo diante da guerra, não fique prostrado. A dor está batendo, o desespero bateu, mas se levante. Mas olha o que é lindo no texto: Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Você sabe onde foi que ele arrumou força para ficar de pé? Na casa do Senhor. Ele está diante do alto assim: a guerra está explodindo, mas é aqui que eu fico de pé. A guerra está estourando, mas é aqui que eu fico de pé. Vai ficar em casa fazendo o quê? Assistindo Big Brother? Não, vem para cá, porque aqui o louvor te levanta, a palavra te levanta. É aqui que Deus vai te colocar de pé. É aqui que Deus nos coloca de pé, irmão. E se você for olhar o texto, ele se pôs de pé na casa do Senhor e clamou ao Senhor. É aqui que Deus dá força para você buscar. Irmão, é tão importante estar na casa do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa hoje cedo, e ele trabalhando demais, o trabalho dele exige muito dele. Ele disse assim: vou dizer uma coisa para você. Realmente, a gente fica sem ir no culto, parece que a gente vai ficando fraco. Parece que a gente vai. E ele estava falando isso para mim. Eu disse: você tem que tomar cuidado. Pode deixar de ir não. Irmão, sabe qual a importância de estar aqui? É porque é aqui que Deus vai te levantando. Louvor, a palavra, você vai se erguendo. Aí você precisa entender. Irmão, você vem aqui, tem dia que você vem aqui pingando azeite, não é? Tem dia que você entra pingando azeite, que você fala para o irmão do lado assim: ó, vigia, se não tiver na posição de encostar em mim, cai. Tem dia que você chega pingando azeite, ó, cuidado, não encosta muito não, que se tiver, se não tiver na posição você cai. Mas tem dia que você entra aqui, ó, você subindo na escada, ó céus, ó azar, ó tristeza. Diz assim: hoje, aí o irmão, tudo bem, tudo. Irmão, hoje eu vim só pela graça. Você já disse que já veio só pela graça? Quem já falou? Bem-vindo ao grupo.
De vez em quando eu falo para minha esposa: hoje eu estou só pela graça. Ela olha para mim e diz assim: ainda bem, pela graça somos salvos, pela graça vamos entrar no céu. É tudo pela graça. Mas pastor, qual a importância de estar no templo? O texto diz que Josafá clamou ao Senhor. E se você for olhar os versos à frente, vai dizer assim: que o povo também ficou de pé. Se não me falha a memória, o verso 13. O povo também ficou de pé, também como mulheres, crianças e crianças de colo. Está todo mundo lá. Irmão, o importante de estar aqui é que tem dia que você está pingando azeite, mas tem dia que você não está. Tem dia que você pega carona na oração. Já pegou carona na oração? Eu vou te mostrar como que é. Pregar carona na oração é assim: tem dia que você chega a seguir a oração. Deus abençoa esse aqui, mas tem dia que você está orando e o irmão está: Deus abençoa o pastor, e tu de carona: abençoa. Senhor, abençoa o ministério de varões. Aí você: abençoa. Isso é carona. Senhor, abençoa o ministério de mulheres. Você abençoa. E quando cita o teu nome: Senhor, abençoa o irmão antes. Oh, Jesus, abençoa, estou precisando tanto, pai. Isso é carona de oração. Mas tem um detalhe: você está aqui. Na onde foi que Deus mandou a resposta? Na onde foi que Deus mandou a resposta? Ah não, você não está entendendo, irmão. Talvez você chegou aqui se arrastando, mas vai ficar de pé. Porque Josafá ficou de pé, foi no templo do Senhor. Talvez você chegou cansado, mas vai ficar de pé. Chegou angustiado, mas vai ficar de pé. Chegou arrebentado, mas vai ficar de pé. Mesmo em meio à guerra, não fique prostrado, fique de pé. Querido, se essa verdade sobre a guerra, estou caminhando para o fim. São só 120 verdades, tá bom? Brincadeira, você quase pecou agora, né? Se essa verdade sobre a fé, sobre a guerra, na guerra, mostre total dependência de Deus. Na guerra, mostre total dependência de Deus. Olha o verso 12. Ó nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que havemos de fazer. Porém, isso é lindo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Por que, pastor, na guerra mostre total dependência de Deus? Primeiro, nós não temos força. Josafá entende que este problema é maior do que ele. Josafá entende que este problema, que esta guerra, ela veio numa proporção que é muito maior do que os seus exércitos, ou seja, as suas condições podem ir. Todavia ele sabe que por mais que ela seja grande, não é maior do que o seu Deus. Então na guerra você tem que mostrar total dependência de Deus. Como assim, pastor? Eu não tenho força, mas eu sei quem tem. Aí ele diz assim: além de não ter força, nós não sabemos o que fazer. Esse é o grande dilema da vida. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Já se deparou numa situação que alguém chega para você e diz assim: e aí? O que a gente vai fazer? Aí você faz aquela cara de vaso, que você é profeta, e diz assim: fica tranquila, Deus está no negócio. Aí você sai da frente dele e dela assim: Jesus, e agora o que eu vou fazer, pai? Eu não sei o que fazer. Sabe quem que eu lembro? Do Moisés. Se você olhar lá no Êxodo, você vai ver. O povo sai do Egito e toda aquela questão. Exército de Faraó atrás. Chegam em Piairote, uma espécie de um beco sem saída. E aí o povo começa a murmurar e toda aquela questão. Se você olhar o Moisés, no verso 14, ele diz assim, diante da reclamação do povo: parai e vede o livramento do Senhor, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os
temereis. O Senhor pelejará por vós e vós. Isso é lindo, né? Isso é o 14. Mas olha o 15. Deus dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que... Mas como é que pode? No 14, o cara está arrebentando, diz assim: é nóis, irmão. Fica tranquilo. É porque diante do povo, ele é o líder. Então está dizendo assim, ó, fica tranquilo, Deus está na causa. Mas aí ele sai de lá, procura uma moita. Diz assim: Deus, eu disse para o povo que o Senhor ia fazer. Eu disse para o povo que o Senhor ia bradar, que o Senhor ia realizar algo. Aí Deus diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que mais. Sabe o que Deus está dizendo? Vou honrar a palavra que saiu da tua boca, rapaz. Vou honrar a tua atitude de fé, rapaz. Eu vou honrar a tua atitude. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Você colocou a fé em mim, colocou a dependência em mim, colocou os olhos em mim. Então te prepara, vou eu te honrar no meio dessa guerra. Tem honra de Deus para você no meio desta guerra. Tem honra de Deus para você na Dacalabanchora, Pandaravassia. Deus está entrando no meio desta guerra. Só me faz um negócio: não tira os olhos de Deus. Nós não temos, uma grande multidão se levanta contra nós. Nós não temos força contra eles e nem sabemos o que fazer. Mas em vez de olhar para eles, eu vou olhar para ti. Aonde você colocar o teu foco é o que vai determinar a tua ação. Como assim? Se você focar no inimigo, você vai dizer: meu Deus, está chegando aí, Jesus, está chegando aí, está chegando. Mas se você for olhar em Deus, assim: Deus, está vindo, mas meus olhos estão em ti. O Senhor é providência, o Senhor é milagre, o Senhor é que faz. Eu aprendo com Jesus. Como assim? João 11, quando Jesus pergunta para Marta lá e Maria: aonde o colocaram? Lázaro morreu. Aonde o colocaram? Aí eu acho que uma das respostas mais lindas que alguém pode dar para Jesus: vem e vê. Vem e vê, está aqui. Jesus chorou. Depois que Jesus chorou, o povo lá questionou: poxa, não podia ele, fez tanta coisa, curou tanta gente, não podia ter curado e tal. Aí Jesus vem assim: rola a pedra. Aí vem a Marta e diz assim: então Jesus, já é de 4 dias, já cheira mal. Talvez se Jesus fosse ignorante em algum, como alguns, né, diz assim: não te perguntei nada. Mas Jesus era um cavalheiro. Disse assim: Marta, já não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. Rolaram a pedra. E quando rolaram a pedra, se você olhar o verso, diz assim: e olhando ao céu disse: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. O olhar de Jesus primeiro foi lá para dentro ou foi para o céu? Foi para o céu. Por quê, pastor? Porque se ele olha primeiro para o problema, talvez não tenha força para olhar para o céu. Mas quando eu olho para o céu primeiro, eu tenho autoridade para dar ordem ao problema. Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouve e tal. Legal. Lázaro, vem para fora. Agora se eu olho, está em decomposição. Tinha razão. O cheiro. Como é que eu vou ter força para olhar para cima? Olha para cima primeiro. Nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Sétima e última verdade para mim encerrar sobre a guerra. Queridos, Deus tem resposta em meio à guerra. Você podia ter dado um glória, mas tudo bem. Eu estou falando da guerra e tu diz: guerra é assim. Eu disse para você que Deus tem resposta em meio à guerra. Eles estão clamando, eles estão pedindo. Verso 14:
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. E ó que lindo: e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas do nosso Deus. Você crê que tem resposta de oração no meio desta guerra? Você acredita nisso? Você crê que tem resposta de oração? Com a permissão do pastor, se coloque em pé. Eu queria chamar minha esposa para adorar o Senhor. Vem aqui, eu encerro. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Eu fecho aqui o pensamento da mensagem. Tem resposta de oração para você. Olha que lindo isso, irmão. Olha que interessante. O texto diz assim, ó: Deus usando o profeta: essa peleja não é sua. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Mas o verso que eu li lá no começo, o verso de número 2, diz assim, ó: essa multidão vem contra ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a notícia da guerra chegou, disse assim, ó: está vindo contra ti. Mas na hora que a resposta de Deus veio, disse assim: não é sua. Vou falar de novo. Quando a notícia chegou, disseram: é contra ti. Mas quando a resposta de Deus veio, disse: não é sua. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Ou você sai daqui hoje entendendo que a resposta de Deus veio contra ti, mas não é sua. Ou então você vai continuar: muito levante contra mim, muito levante. Se não é sua, imagina o Josafá. Estava preocupado até agora, mas descobri uma coisa: não é minha, não é minha, não é minha. Mas porque não é sua, você tem que ficar de qualquer jeito? Não. Aí o verso 17, 18 e 19, que é o tema de você, assim: não é sua, eu só quero uma coisa de você. O quê? Fica na posição e me adora. Só fica na posição e me adora. Porque enquanto você adora aqui, Deus vai te dar vitória. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Sua posição é adorar. Sua posição é adorar. Tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é o seu dono. Sua posição é adorar. Sua posição é adorar. Ele não te abandonou. Eu sei. Está me ensinando. Na guerra, na guerra, na guerra, na guerra. Olha o que ele faz na guerra, na guerra. Senhor. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para o escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá aleluia, e assim me guiará ao lugar seguro.
Descansa o teu coração, meu querido. Tem calmaria neste mar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Aleluia. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é Deus. Olha, se o dono desse mar também é o teu dono, você tem um dono. Aleluia. Ele não te abandonou, eu sei, só tá te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Enquanto você adora, Deus está te dando vitória. Enquanto você adora, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você adora, Deus está dando livramento. Deus está pelejando por você. Tua rota Ele vê e altera o caminho. Oh, você quer isso? Aleluia. E assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. A calmaria. A calmaria. Escute. Aí o texto diz, pode tocar baixinho. O texto diz que eles estavam cantando. Aí o que aconteceu? Deus pôs emboscada lá. Se você olhar, eles se posicionaram. Enquanto eles adoravam, Deus trabalhava. Enquanto eles adoravam, Deus trabalhava. Enquanto eles adoravam, Deus trabalhava. Aí escute, você vai ler o texto. É verdade, eu estou encerrando. Aí alguém pode ir lá na torre do vigia, ver como é que está a situação. Aí vai lá no ponto estratégico. Cadáver. Imagina o povo lá. Ô gente, quando você estava adorando aí, Deus acabou com tudo lá. Escuta, mas só tem morte lá. Disse assim, então tem o despojo da guerra, né? Aí, você sabe o que é o despojo da guerra? É a recompensa da guerra. Na antiguidade, quando um rei guerreava com outro, o despojo da guerra era o seu prêmio. Só que Deus disse assim: veio contra ti, mas a peleja não é sua. Então, por lógica, o despojo é de quem pelejou a guerra. Maior que Deus. Se tu não der um glória, é porque tu não entendeu. Olha o que Deus faz. Gente, guerrear eu guerrei, mas faz favor, vai lá recolher o despojo. Por quê? Eu dou para vocês. É de vocês. É de vocês. É de vocês. Escute, ó. Aí o Josafá diz assim: gente, se prepara para recolher o despojo. Aí eles vão, primeiro dia. Aí roda. Aí traz. Aí deu o pôr do sol. Ô rei, não deu para trazer tudo não. Não. Então vocês voltam amanhã. Segundo dia. Aí o pôr do sol. Ô rei, ainda não deu para trazer tudo. Não. Então vocês voltam amanhã. Terceiro dia.
Aí terceiro dia dançando. Ó, rei, agora acabou. Então faz o seguinte: no quarto dia a gente vai voltar lá e vai fazer um culto de ação de graça. E aquele lugar vai ser chamado Vale do Louvor, Vale de Beraca, Vale do Louvor. Ei, se prepara para fazer o culto de ação de graça. Se prepara para fazer o culto de ação de graça. Se prepara para fazer o culto de ação de graça. Sabe por quê? Mas o dono desse mar também é o teu dono. vai se preparando. O quê? Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Onde esposa? Ensinando a Recorre, esposa. te ensinando a confiar e até a perceber. Quando é hora de parar, não parar de Receba a graça de Deus nessa noite. Receba o poder de Deus nessa noite. E entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. Depois da guerra, Josafá estava mais experiente, mais unido com o povo e muito mais rico. Imagina Josafá sentado no trono e dizer assim: valeu a pena. Você crê que Deus está na sua guerra? Então aplaude o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe. Podemos assentar. Obrigado, pastor.